Mistério de assassinato no Burning Man. Agora sabemos o nome do homem que foi encontrado em uma poça de sangue no Festival de Artes que atrai dezenas de milhares de pessoas para uma cidade temporária que surge em uma parte remota de Nevada todos os anos. O que sabemos sobre a vítima e a busca por respostas em um caso chocante de violência no deserto. Estamos no Caso, apresentado por Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Se você nunca ouviu falar do Burning Man, ver fotos do evento pode ser muita informação para assimilar. Mas o que você precisa entender nesta história é que esse festival de arte, conhecido mundialmente, se tornou o cenário de um assassinato este ano. Tudo isso aconteceu no sábado à noite da semana passada. Este é Vadim Kruglov, de 37 anos. Ele é originalmente da Rússia, mas estava morando nos Estados Unidos, no estado de Washington. Ele era artista. Amigos dizem que ele ajudou a montar uma instalação de arte no Burning Man este ano. E este é um vídeo do que parece ser Vadim desenhando o acampamento e a instalação de arte para o festival. Um de seus amigos se referiu a ele como um verdadeiro herói do Burning Man, que estava sempre pronto para ajudar os outros. Mas a polícia diz que Vadim foi assassinado na noite de 30 de agosto. O xerife local disse que ele foi encontrado em uma, abre aspas, poça de sangue e levou dias para identificá-lo. Um amigo compartilhou este vídeo de Vadim comemorando na Burning Man deste ano, pouco antes de sua morte. Antes de apresentar as evidências conhecidas na busca pelo assassino de Vadim, quero contextualizar o que é o Burning Man e o que ocorre lá anualmente, pois é um lugar e cena de crime únicos, potencialmente desafiadores para as autoridades. O festival ocorre anualmente em Black Rock City, Nevada. Fica na parte noroeste de Nevada, um local muito remoto, a mais de 2 horas ao norte de Reno. Ao dar zoom no Google Maps, é possível ver o formato de meia-lua. Essa é a cidade temporária de acampamento que cerca de 80 mil pessoas constroem todo ano por volta do Dia do Trabalho para o Burning Man. O festival dura 9 dias até o Dia do Trabalho, reunindo pessoas com fantasias extravagantes, música ao vivo e celebração de arte e cultura. Você talvez se lembre que em 2023, falando sobre o cenário que o Burning Man cria, houve uma tempestade que passou por lá. Isso criou uma cena caótica, onde dezenas de milhares de pessoas ficaram presas na lama, e isso encurtou o Burning Man. Mas este ano, o evento lidou com um problema bem diferente, que é o assassinato agora de Vadim Kruglov. O ponto alto do Burning Man todo ano é a queima de uma instalação artística chamada O Homem. Ela é incendiada. Esta é uma foto dela de um evento anterior. O departamento do xerife do condado de Pershing, Nevada, afirmou no sábado, 30 de agosto, que por volta das 21h14, quando a instalação artística pegou fogo, policiais foram acionados por participantes do festival que acharam Kruglov em uma poça de sangue no chão. No momento desta gravação, não sabemos como Kruglov morreu, mas a polícia afirmou que, ao encontrar o corpo, ele estava obviamente morto. Os policiais entrevistaram pessoas próximas, coletaram evidências e isolaram parte da cidade perto do acampamento onde acharam o corpo. As autoridades só anunciaram na noite de quarta-feira que Kruglov era a vítima do assassinato. O médico legista disse que precisaram identificá-lo usando impressões digitais. Antes de ser identificado, amigos postaram fotos dizendo que haviam perdido contato, que ele estava desaparecido e precisavam de ajuda para encontrá-lo. Esse amigo contou que esteve em alguns lugares no Burning Man, incluindo o Mayan Warrior, e essa foto é da página dele no Facebook. É um palco de música móvel, é um dos destaques do festival. Ela disse que ele dançou em algo chamado pirâmide. Parece que Kruglov esteve em vários lugares na noite e nas horas antes de sua morte. Sabemos que Kruglov era da Rússia, mas morava no estado de Washington. Descobrimos que ele tinha um endereço anterior em Nova York
indicando que estava nos Estados Unidos da América há algum tempo. Os delegados dizem que a família dele já foi notificada sobre o assassinato dele. Há uma campanha no GoFundMe, neste momento, arrecadando dinheiro para enviar os restos mortais dele de volta para sua cidade natal na Rússia. Agora, os organizadores do festival Burning Man divulgaram um comunicado dizendo que estão cooperando com a investigação. Mas uma parte interessante dessa investigação é que não há muitas imagens da cena do crime, já que quase não há sinal de celular no deserto onde o Burning Man acontece. Os organizadores informaram que há pontos de Wi-Fi disponíveis. Será interessante ver quais imagens e vídeos surgirão à medida que a investigação avança e as pessoas deixam o Burning Man e recuperam o sinal de celular. Agora está conosco o ex-agente do FBI e advogado Bob Chaconi. Obrigado, como sempre. Por estar conosco no Law and Crime, eu penso nessa cena do crime. E é essa cidade de tendas improvisada. Era à noite, você está no deserto e quase sem sinal de celular. Quero dizer, como você começa a investigar esse caso nesse tipo de ambiente? Sim, é realmente difícil porque há tantas pessoas envolvidas, tantas pessoas que poderiam ser testemunhas, e então, sabe, todos se dispersam depois que, você sabe, o show ou o evento termina. Então, por um lado, parece que, bem, podemos ter muitas testemunhas porque tantas pessoas participaram disso. Por outro lado, essas são pessoas muito transitórias. Elas partem em 1 ou 2 dias. Você não sabe onde estavam, já que os ingressos podem ser meio anônimos. E então você não sabe quem realmente testemunhou isso. Então, na verdade, você meio que precisa fazer um apelo ao público por ajuda. Você meio que precisa entrar nas redes sociais deles, nas plataformas deles, onde quer que o público que participou desse evento vá para compartilhar informações e coisas assim. Então você precisa meio que ficar esperto sobre quem é o seu público e assim tentar alcançá-los dessa forma. O bom é que muitas dessas pessoas têm vídeos gravados com seus celulares. Mesmo que você esteja fora de área com seu celular, ainda pode usá-lo como câmera, certo? E gravar fotos e vídeos. Podem existir fotos e vídeos valiosos. Nós meio que já sabemos pelas reportagens que parece que sim, porque eles meio que identificaram a vítima em certos lugares durante o evento Burning Man. Ele estava aqui, ele estava lá. Então, eu suponho que a única maneira de eles saberem disso é ou por uma testemunha real, ou porque viram vídeos que o colocam nesses lugares. Eles precisam de mais disso. Eles precisam de mais vídeos para ver com quem ele estava dançando, com quem ele estava se associando, com quem ele estava bebendo, esse tipo de coisa. E, sabe, embora possa haver uma abundância disso por aí, o difícil é realmente encontrar as pessoas que têm esse material e fazer com que elas respondam a você. Sabe, esse é o desafio. De certa forma, não há muito sinal de celular. Acho que existem alguns pontos de Wi-Fi. Por outro lado, o evento parece focado no público de influenciadores do Instagram. Então, as pessoas estão gravando vídeos. Eles só não foram publicados ainda, o que é uma parte interessante disso. Sem querer ser mórbido, mas foi basicamente assim que essa história começou. E foi descrito que essa vítima estava em uma poça de sangue e o que as pessoas, a percepção do que poderia ser, mas sabendo que foi assim que descreveram como o corpo dele foi encontrado, o que isso te diz sobre a possível linha do tempo de quando esse assassinato aconteceu? Bem, li essa reportagem e não sei onde ele foi encontrado na poça de sangue. Poça de sangue geralmente indica lesão traumática, espancamento com objeto contundente ou similar, ou pode ser, sabe, um ferimento por arma de fogo. Mas você pensaria que um evento como esse, tão lotado, em uma área tão pequena, com as pessoas tão próximas, que, sabe, algo como um tiro ou até mesmo uma agressão com um objeto contundente chamaria a atenção das pessoas ao redor, entende? E então você teria, sabe, muito mais pessoas relatando isso e indo até as autoridades e coisas assim. Então isso realmente levanta a questão de, e nós não temos o laudo da autópsia, o meio e a causa da morte, sabe? Se foi uma faca. Uma faca pode ferir silenciosamente e causar uma poça de sangue. Ainda assim, as pessoas veriam essa pessoa sofrendo. Agora, se ele fosse encontrado em uma área, sabe, atrás de uma fileira de banheiros químicos, ou, sabe, em algum lugar onde as pessoas não estavam se reunindo, isso significaria outra coisa para mim. Então tudo depende do local exato naquela multidão, naquele evento onde ele foi encontrado. Porque pelo que eu vi, os amigos dele estavam falando sobre todos os lugares onde ele esteve naquela noite. Sabe, de novo, é essa cidade de tendas gigante com 80 mil pessoas. Os detetives disseram que entrevistaram pessoas naquela noite. Mas com quem falaram?
como ele sumiu nessa multidão. Eu nunca fui ao Burning Man pessoalmente, então não sei se existem lugares onde você pode simplesmente desaparecer e onde algo assim poderia acontecer. Eu sei que eles tiveram que identificá-lo pelas unhas, e essa é outra pergunta mórbida. Mas o que isso te diz sobre o que potencialmente aconteceu nesse crime? Isso indica que houve dano significativo no rosto dele. Normalmente usamos identificação facial. Você tenta encontrar pessoas, amigos, familiares que possam identificar alguém pelo rosto? Se você precisa recorrer a outra coisa, isso significa que houve tanto dano ao rosto que uma pessoa não conseguiria identificar nem pessoalmente, nem se você tirasse uma foto e enviasse para a pessoa perguntando: essa é a pessoa? Às vezes essas podem ser observações brutais quando você traz as pessoas e elas têm que olhar para seu ente querido daquela forma. Mas isso me diz que houve tanto dano no rosto dele. Se o rosto não é reconhecível, usamos tatuagens ou cicatrizes marcantes para a identificação. Eles tinham uma tatuagem de Jesus Cristo no antebraço direito? Coisas assim são muito específicas e os familiares podem confirmar. Isso não necessariamente identifica a pessoa especificamente, mas certamente reduz as possibilidades, sabe? Você pode começar a incluir ou excluir pessoas. E então, claro, DNA, impressões digitais e registros dentários são coisas que usamos para avançar nisso quando não conseguimos, sabe, aquela identificação por reconhecimento facial. Eu sei. E pelo que fomos informados pelas autoridades, quando eles descobriram o corpo dele, eles isolaram a área onde o corpo foi encontrado. Eles tentaram coletar o máximo de evidências que conseguiram. O diferencial é que o Burning Man já terminou. Então, essa vasta área do deserto, onde todas essas pessoas estavam, sumiu, desapareceu. O quanto isso preocupa as autoridades? Vocês ainda precisam investigar o crime? A cena do crime, sabe? Se isso aconteceu no sábado à noite, agora que aparentemente sumiu, isso é um problema. Pode ser, com certeza. Como comentamos, será que havia estruturas temporárias ali que poderiam servir de cobertura para alguém fazer isso? Então, espero que eles tenham conseguido chegar lá antes dessas estruturas serem desmontadas e removidas, ou que tenham fotografias de todas essas estruturas, talvez fotos aéreas, imagens de drones, coisas assim, que talvez o pessoal da produção tenha tirado e que você possa conseguir cópias depois. Essas estruturas temporárias podem revelar muito sobre os movimentos da pessoa, dos autores e onde e como isso ocorreu. Se havia estruturas temporárias por perto, elas poderiam, sabe, servir como um bom local para espancar alguém até a morte sem que ninguém visse. Quando essas estruturas somem, você não imagina mais essas coisas. Então, é muito importante que eles, de certa forma, novamente, isso também pode ser feito. É possível reconstruir uma cena assim por vídeos? Se as pessoas estão gravando vídeos e postando online, ou se as pessoas podem enviar cópias desses vídeos ou fazer upload deles, o FBI geralmente tem um site onde você pode enviar vídeos para análise. Se as pessoas fazem isso, podem talvez reconstruir algumas dessas coisas com vídeos e fotos. É muito importante ter essa informação. Sem dúvida, eu penso nos lugares que o amigo dele, que postou online durante o desaparecimento, mencionou. Foi aqui que o vi na noite em que sumiu. E eu acho também, como você disse, que os ingressos para isso não são como para um evento esportivo. Mesmo comprando com o meu cartão de crédito em meu nome, ainda dá para manter certa anonimidade indo ao Burning Man se disserem só que está no seu trailer e não mencionarem com quem você vai. Como você rastreia quem pode ter estado perto dele naquela noite? Mesmo com um vídeo mostrando pessoas fantasiadas em festa, como identificar quem é essa pessoa? É um bom ponto. No seu exemplo, se você tem um ingresso no celular, muitos desses lugares, como vi em shows recentes, usam vídeo para tudo. É tudo pelo celular, tudo em um aplicativo e você nem pode ter um ingresso de papel. O bom é que isso mostra quem é a pessoa e, em muitos casos, o número do assento, a fileira ou seção, permitindo descobrir quem está ao redor. Você não tem isso aqui nesse tipo de evento e isso se torna muito, muito difícil. Novamente, você precisa pedir a ajuda do público. Você tem que dizer: ei, nós o vimos em 3 lugares diferentes com essa pessoa usando uma máscara específica. E aqui está a máscara. Alguém sabe quem é essa pessoa usando essa máscara? Você não está perguntando sobre a vítima ou o autor, mas sim sobre alguém que pode ser testemunha. Se eles usarem fantasias únicas ou itens específicos, você precisa da ajuda do público para identificá-los.
Agora, você sabe, provavelmente existem, como você disse antes, milhares de horas de vídeo enviadas para diferentes plataformas de mídia social. E as autoridades têm recursos para passar todo esse material, digamos, por um programa de inteligência artificial e dizer: me mostre todas as pessoas que estavam, você sabe, a uma certa distância dessa pessoa específica em qualquer vídeo. Aí você já pode começar a trabalhar com isso. No fim, você precisa da ajuda do público, das pessoas presentes, mesmo sem perceberem que estavam envolvidas ou próximas, para revisarem seus vídeos. Elas dizem: eu estava atrás desse cara e nem percebi. Por isso é preciso pedir ajuda do público. E só olhando fotos do Burning Man hoje e meio que juntando essa história. Quero dizer, tipo as fantasias. Quero dizer, se você é da polícia e, tipo, mesmo que encontre alguém com quem queira falar e a pessoa está usando uma máscara de urso, é tipo, como eu vou descobrir quem é essa pessoa? Quero dizer, é muito complicado. A questão dos recursos também é interessante, pois o departamento do xerife do condado de Pershing, em Nevada, é bem rural. Eles cobrem uma área enorme todo dia, mas o Burning Man é provavelmente o maior evento anual lá. Ele é originalmente da Rússia. Ele morava fora do estado, em Washington. Você deve querer falar com pessoas de vários estados, já que gente do país todo vai ao Burning Man. Como você reúne os recursos para esse caso, especialmente se você está em um departamento de xerife menor, onde tudo isso aconteceu? Já participei de muitos casos assim, principalmente quando liderava a equipe de mergulho em áreas rurais menores, sem recursos para isso. Eles ligam para o FBI local e pedem ajuda. Nós, do FBI, temos um orçamento anual para a cooperação policial doméstica. Temos cooperação policial estrangeira. Assuntos de cooperação policial doméstica, são tratados sob um número de arquivo específico. Nós não pedimos fundos para a jurisdição solicitante e não fazemos chamadas de ajuda mútua. Oferecemos nossa ajuda, e já fiz isso várias vezes com o time de mergulho. Então, eles provavelmente podem ligar, entrar em contato com o escritório local do FBI e ver se o FBI pode fornecer alguns recursos para ajudá-los com isso. O FBI possui escritórios em todo o país e no mundo, inclusive na Rússia e em Tacoma, Washington. Temos agentes presentes nesses locais constantemente. Eles podem buscar esse tipo de assistência do Departamento de Segurança Interna ou outra agência federal. As agências federais realmente têm recursos que são direcionados e especificamente destinados a ajudar as forças policiais locais. Quando se trata de descobrir o perfil da vítima, e se isso foi um ataque aleatório, quero dizer, não sabemos muito sobre ele, além do fato de que ele era originalmente da Rússia e depois esteve nos Estados Unidos, ao que parece, por um período de tempo, e era um artista. Muita gente parece gostar dele, sabe? E por um lado, eu penso no Burning Man. Muita gente vai lá e usa drogas. Por outro lado, quem sabe o que estava acontecendo na vida pessoal dele e quem estava lá com ele? Se você é o detetive ou o agente que está tentando juntar as peças para descobrir quem pode estar envolvido aqui, como você faz para montar esse perfil da vítima e com quem ela estava conectada? Bem, você sabe, você faz uma investigação profunda na vida dele. Você basicamente tem que meio que assumir a identidade dele e perguntar quem ele era, em que momento ele estava na vida, nos negócios e na arte. Ele tinha inimigos, ele tinha pessoas que não gostavam dele por causa de relacionamentos pessoais, financeiros ou, sabe, por causa de relações de negócios como a arte dele. Você tenta descobrir se foi um ataque direcionado. Talvez alguém o tenha seguido até o Burning Man. Se você quer prejudicar alguém, pode parecer que há muitas pessoas por perto, mas justamente por isso o anonimato do autor do crime é garantido. Então, sabe, você tem que considerar isso. Ou será que esse foi um evento aleatório que aconteceu no Burning Man? Será que ele irritou alguém lá? Será que ele se esbarrou na pessoa errada e não pediu desculpas? Existem milhares de possibilidades diferentes que você precisa considerar. Mas a primeira parte é: essa pessoa já conhecia eles antes mesmo de irem a esse evento? E para isso, você precisa investigar a vida dele, suas atividades sociais, suas atividades profissionais e ver se alguém tinha algum problema com ele, algum interesse financeiro na morte dele ou algo assim. E essa é uma outra parte da investigação, diferente do que a gente vinha falando até agora, que é o local físico e esse tipo de coisa. Então você está trabalhando com essas testemunhas, está analisando esses vídeos, e aí outra pessoa, outra parte da sua equipe, espero eu, está fazendo uma investigação mais profunda na vida dele. Ele tinha algum inimigo ou desentendimento recente?
Muitas coisas precisam acontecer ao mesmo tempo. Quanto tempo? Sei que isso pode ser coisa de seriado, quando falam das primeiras 48 horas para resolver um assassinato. E, sabe, há uma grande diferença, como você sabe tão bem quanto qualquer um, entre o que vemos na televisão e o que realmente é necessário para resolver alguns desses crimes. Mas pelo que você está falando, montar o perfil dele, rastrear todo mundo com quem ele esteve, entrar em contato com pessoas em diferentes estados. Quantas horas e que força de trabalho seriam necessárias para a investigação avançar caso nada aconteça diante de você? Sim, isso pode demorar, já que tudo está espalhado e você precisa primeiro descobrir quem são suas testemunhas. Isso pode demorar pelos motivos já citados. Depois, é preciso enviar pessoas e encontrá-las nesses locais. Identificá-las é só o primeiro passo, e isso já vai ser difícil por si só. Depois, encontrá-las é o segundo passo. Isso também pode ser difícil. E então, fazer com que elas cooperem pode ser um terceiro passo difícil. Então, você precisa passar por esse processo, e isso leva tempo. Você pode imaginar quanto tempo vai levar para analisar os vídeos, fazer uma lista das pessoas com quem você quer falar e depois descobrir onde no mundo essas pessoas estão, porque esse é um evento internacional. Você talvez precise viajar muito para encontrar essas pessoas que também devem estar dispostas a conversar. E esses são basicamente os 3 passos, mas cada um desses passos pode levar bastante tempo. Sim, um caso muito desafiador. Quero dizer, no deserto, lugar que nem existe mais, sem sinal e cheio de fantasias, tudo isso. Parece que as autoridades realmente têm muito trabalho pela frente nesse caso, o ex-agente do FBI e advogado Bob Chacon. É sempre ótimo ter você aqui no Law and Crime. Obrigado por estar conosco. Obrigado por me receber, Chris. Isso é tudo para o On The Case, do Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Sou Chris E. Stewart. Até a próxima.